agora vamos para o nosso bate-papo do dia, que é um assunto polêmico, um assunto que está rendendo. A gente falou aqui a semana inteira, né? Sobre o caso da Larissa Manoela, a atriz e cantora, né, que teve um desentendimento com os pais. Não se fala em outra coisa e a pauta hoje é relacionamento, pais e filhos e ainda pais narcisistas. Lu de Paula tá aqui com a gente, seja bem-vinda. Olá, eu que agradeço. A gente que agradece sempre. Ô Lu, não se fala em outra coisa, né? E muitos profissionais, eu li muitas reportagens falando que muitos profissionais avaliaram, eles não afirmaram, sim, né? Mas eles avaliaram que os pais da Larissa Manoela têm aí alguns traços de narcisismo, né? De pais narcisistas. Primeiro de tudo, o que você acha aí desse caso, dessa polêmica toda e o que seriam pais narcisistas? Eu acredito que com esse caso vem muito à tona, né, a importância e a necessidade que a gente tem de falar sobre essas relações de pais e filhos e mais, né, do trabalho infantil. Porque ela começou na infância. Então, é necessário mesmo, e já começaram até alguns debates a respeito disso, né? As crianças começam a trabalhar muito jovens, nessa questão de gerenciamento de dinheiro, de patrimônio e tudo mais. Então, o que vem à tona é realmente a importância que a gente tem que olhar para essas relações. Porque existe uma romantização das relações familiares. Então, no ideário, né, social das pessoas, o pai e a mãe são seres imaculados. E nem sempre é isso que acontece. Como a gente pode ver aí até agora no caso da Larissa Manoela. Assim, e quantas coisas nesse caso, né? Muita coisa. Assim como você disse, começa lá atrás, o trabalho infantil. Aí depois cresce e vem os conflitos, né? Sim. De, eu quero saber sobre a minha empresa, sobre o meu patrimônio. Começam os conflitos. Aí depois vem a questão da liberdade. Aí vem a questão da exposição, sim, nas redes sociais, na televisão. Aí depois vem a questão, né, do narcisismo, de pais narcisistas. Bem complexo, né? Muita coisa. E para uma jovem, ela filha única, tem esses pais, a gente não sabe o restante da família, como que está organizado, mas ali, uma família nuclear, né? Pai, mãe e filha, e agora, com esse rompimento, como que fica, né? Para onde ela vai? Que muitas vezes é o que faz com que as pessoas permaneçam nessas relações tóxicas, nessas relações ruins, pelo medo de permanecer sozinha, ou de ficar sozinha, ou ter essa ideia, né, de que em algum momento não vai ter com quem contar. E lembrando também, gente, a gente não tá aqui para julgar ninguém, né? A gente tá aqui para trazer esse assunto que é necessário, esse debate, né? Sim. Que é necessário, e também lembrar que a gente não está generalizando, mas a gente quer mostrar que sim, do mesmo jeito que existem amigos, que existem filhos narcisistas, vão existir também, sim, os pais narcisistas, né? E quando a gente fala de pais narcisistas, o que seria? Então, um pai e uma mãe narcisista é aquele que exerce sobre os filhos uma superproteção. Mas, para além daquela superproteção de cuidado, é uma extensão de mim. Olha então, só, assim, ou vai fazer do jeito que eu quero, ou do seu jeito também você não vai fazer. Projetar no meu filho o que eu queria pra mim? Também. Né? Isso a maioria dos pais fazem, né, lá atrás, só que aí é como se o filho tivesse a obrigação, de fato, de fazer aquilo que eu projetei para ele. Então, ele vai fazer, ele querendo ou não. Então, é passar por cima das vontades, dos desejos do meu filho, para que ele faça, então, aquilo que eu quero, o que eu desejo. Perfeito. Diferente do que a gente vê na internet aí, que hoje em dia existe um boom de narcisismo, que tudo é narcisismo e tal, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque diferente do que se mostra muitas vezes daquela mãe que é só vaidosa, que se ocupa apenas da própria beleza, os pais narcisistas não traz essa característica, né, mais forte ou mais marcante. É realmente uma relação de controle, uma relação hierárquica onde eu mando e você obedece e pronto. Não existe diálogo, não existe respeitar as escolhas dos filhos. Então, vai fazer apenas aquilo que eu quero, da maneira que eu quero. E caso isso não seja feito, você vai sofrer as consequências. Perfeito. E aí as punições podem ser de vários tipos. Violência física, terror psicológico, né? E isso aí depois essa pessoa vai experimentar
na vida adulta dela as sequelas disso. É verdade, você tocou num ponto muito importante, que é a questão do terrorismo psicológico, né? A gente ouviu muito falar desse assunto também essa semana, por conta da entrevista que ela deu, né? De repente, até assim, de tudo, até, não sei se você viu o áudio, até um milho na praia tinha que pedir, né? Lá pro pai. Imagina você trabalhar a vida inteira, você vai ter que ficar, né, pedindo aí. Mas eu tenho aqui uma tela que é sobre algumas características pro pessoal de casa poder entender melhor, poder visualizar isso. Coloca aqui pra gente, está fazendo favor? Então, daqui a pouquinho a gente comenta. Aqui, tá aqui na tela, olha. Características de pais narcisistas, né? Foco excessivo na própria imagem e conquistas, busca constante por admiração externa, falta de empatia em relação aos sentimentos e necessidades dos filhos, manipulação emocional e controle excessivo. Essa falta de empatia achei bem interessante, porque a questão de ouvir, né? O diálogo, nesse caso, é muito importante na relação entre pais e filhos. Sim, o diálogo é importante e essa falta de empatia é uma característica marcante do narcisista. Ele não vai se preocupar com você, porque ele não está errado. Então, se eu fiz foi por amor, se eu fiz foi porque ela teve determinado comportamento, se eu fiz foi para proteger. Essas pessoas, elas nunca vão olhar para a necessidade desse filho e falar, não, a necessidade dela agora é outra, ela já está com 22 anos, ela quer ter a vida dela, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver de que maneira dá para gerir esse dinheiro, mas não, eles não querem abrir mão de nada. Continua o controle, né? Nessa questão da admiração, é admiração através do filho. Então, esse filho é um filho dourado. Então, o meu filho, nossa, o elogio que eu meu filho, na verdade, foi, mas ele só é assim porque fui eu que criei. Olha só. Porque é uma extensão de mim, porque eu fiz um bom trabalho. Né, desconsidera totalmente as características, né, e aquilo que é do outro, exatamente. Perfeito. Quando a gente fala dessa relação pais e filhos, né, de pais narcisistas também, tudo isso que a gente está colocando aqui, com certeza tem os reflexos, né, tem as consequências disso na vida dessa criança quando crescer, ou então desse jovem, né, para se tornar adulto. Então, depois do intervalo, a gente vai falar justamente sobre isso, sobre as consequências disso, tá bom? Se você está se identificando com o tema, né? Ou tem alguma pergunta aqui para a Lu também, é só mandar no nosso WhatsApp, mais um intervalinho e eu já volto com muito mais. Último bloco já, esse programa tão recheado que passou que eu nem vi. Último bloco já, meu Deus, mas ainda tem muito que a gente conversar. Lu de Paula, né? Luciana de Paula, que é psicóloga, tá aqui hoje falando sobre todo esse conflito que está acontecendo aí nas redes sociais, né? Da Larissa Manoela com os pais, mas que fico alerta também para a gente poder identificar algumas situações, né? Olhar pra gente também e pra nossa relação. Porque às vezes a gente acha assim, como você disse lá no início, né? Não, é só com os famosos, ricos, milionários. Não, às vezes dentro de casa a gente pode não perceber tais atitudes, né, Lu? Muitas vezes a gente começa a perceber no momento que a gente adoece. Olha. Por conta dessas relações. E aí a gente começa a entender alguns mecanismos e a gente fala, opa, peraí, deixa eu olhar para isso de fato. Ou no momento que você precisa muito daquela pessoa e ela fala, eu não posso te ajudar, né? Olha. E aí você se sente sozinho, abandonado, e aí você começa a ver que é uma relação só de vinda, né? Quando tem que voltar, não volta. Então você leva só seu carinho, sua admiração, seu afeto, mas a hora que você precisa, você é abandonado. Perfeito. A gente falou no bloco anterior, né, sobre como identificar essas características, né, de pais narcisistas, enfim, de pessoas narcisistas. E agora a gente vai falar das consequências disso na vida do filho, né? Principalmente quando a criança vai refletir muito lá na frente. Com certeza. Ele tende a entrar em relações com narcisistas também, porque acaba naturalizando relações de abuso. Então, relações abusivas, relações tóxicas, dependência emocional, porque existe uma dependência emocional do filho em relação aos pais narcisistas, em relação ao narcisista, porque eles manipulam para que a pessoa chegue a acreditar que ela não tem condições ou capacidade de gerir, por exemplo, a Larissa Manoela, a própria vida financeira,
né, e tal. Então, por muito tempo, ela deve ter acreditado que ela não tinha essa capacidade, que ela não conseguiria sem os pais. É verdade. Né? Então, o narcisista, ele manipula a situação a ponto da pessoa acreditar que ela não é capaz. Então, isso vai impactar nas relações de trabalho, nas relações afetivas, uma baixa autoestima, porque ela vai achar que ela não é capaz de nada. Olha. Porque toda vez que ela tentar se impor, o narcisista vai e mostrar que não, que ela não tem capacidade para fazer absolutamente nada sozinha e que se ela está onde ela está, foi por conta deles. Não foi por ela, o mérito nenhum é dela, né? Exatamente. É sempre por eles que estão por trás disso. Olha só, vamos ver, vamos visualizar tudo isso que a Lu falou. Olha lá. Veja, né, alguns efeitos do narcisismo, né, de pais e mães aí. Baixa autoestima, ansiedade, dificuldades em estabelecer limites saudáveis, comprometimento do desenvolvimento emocional, social e acadêmico. Quando a gente fala de jovens, né, vai refletir também aí. Com toda certeza. Aí, inclusive na escolha profissional. Muitas vezes eles não podem fazer o curso que eles querem, porque o pai e a mãe têm o sonho de que ele faça determinado curso. Olha e por que isso gera ansiedade, muitas vezes até uma depressão? Porque você tem que viver pisando em ovos. Eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou falar, que vai fazer com que meu pai ou minha mãe tenha uma reação extrema. Porque muitos narcisistas, eles são também agressivos. É verdade. Não só verbalmente, mas fisicamente também. Então, eu vivo o tempo inteiro em estado de alerta. O que eu vou falar, o que eu vou fazer, que vai fazer com que essa pessoa tenha uma atitude contra mim. Então, eu fico ali, ansioso, aguardando que alguma coisa possa acontecer. Perfeito. Eu tenho aqui até já alguns depoimentos, né? E tem uma telespectadora que chamou muito a atenção. Ela pediu até para não divulgar o nome, mas ela é de Jales. E ela disse assim, Lu, que ela cresceu a vida inteira com um pai controlador e machista. Só que ela só conseguiu identificar, né, tais atitudes depois de adulta. E ela disse também que quando ela era jovem, criança, adolescente, que a mãe não fazia nada porque a mãe era muito submissa a ele. Então aí a gente tem aí a figura do pai, né, que fez tudo isso, mas a mãe não tinha voz ativa ali. A criança, né, adolescente sofreu e ela só identificou depois de adulta. Então, acontece muito isso, de só quando eu sou adulta eu identifico essas atitudes. Na verdade, é quando você sai do ciclo. Aí eu me casei, eu fui morar sozinha, eu saí de casa, aí eu tenho a minha independência financeira, eu consigo essa minha independência emocional e aí eu consigo enxergar o ambiente onde eu cresci, onde eu vivi. E muitas vezes, quando acontece esse rompimento, quando a pessoa consegue enxergar aquilo que ela vivia, é muito doloroso, é muito dolorido romper com pai, com mãe, mas que é extremamente necessário, principalmente quando se trata de uma personalidade narcisista. Aí quando esses pais, né, fazem tudo isso, é identificado, tudo, igual está acontecendo com a Larissa Manoela, eles são assim só com os filhos ou com outras pessoas à sua volta também? Eles são assim com outras pessoas também, porque a gente está falando de um transtorno de personalidade. Perfeito. Então, essa pessoa, ela é assim. O que acontece muitas vezes com o narcisista é que ele manipula a situação, e aí existe o narcisista encoberto, que é mais difícil de ser identificado, porque fora de casa é aquela pessoa maravilhosa. Olha só. Aí, tanto que muitas pessoas falam, nossa, mas jamais, sempre demonstrou um carinho, um amor, um cuidado muito grande. Jamais que eles fariam algo de ruim. Então, esse é um narcisista que é mais difícil de ser identificado. Tanto que a vítima muitas vezes fica assim, será? Que não sou eu o problema, a culpa não é minha, que ela começa a se questionar. Porque fora é aquela pessoa perfeita, que ajuda a todos, que está ali disposto e disponível a ajudar todas as pessoas, mas sempre com alguma intenção. Perfeito. E para a gente encerrar com chave de ouro, o que você diria assim para essas pessoas que estão se identificando, para as vítimas mesmo? Como sair disso? De repente buscar uma ajuda, buscar ajuda, né, psicológica? Como que a gente pode dar esse passo para sair dessa situação? As pessoas que não têm ainda essa independência, porque como narcisista é contato zero, ou o mínimo possível, né? Quando a gente fala de família, às vezes encontra ali, o contato mora junto, contato mínimo e
nos casos mais extremos, é contato 00 mesmo. Então, se você não tem condições ainda de ter essa vida independente para seguir o seu caminho, manter uma distância, um contato 0, é sim buscar ajuda para não entrar no ciclo, não aceitar os abusos, né? E tentar permanecer aí com a mente o mais saudável possível. Com certeza. Então, como eu disse, né, só frisando aqui, a gente tá, né, falando de uma maneira geral, né, Lu? Cada caso é um caso, né? Sim. Cada família é uma família. Então, a gente está aqui trazendo alguns pontos para você identificar e se você está passando por algum problema, alguma situação, buscar ajuda, né? Sem isso? dúvida. Mais algum recadinho final aí pro pessoal? E pode me chamar de Lu, sim, tá? Porque às vezes as pessoas falam Luciana e eu nem sei que sou eu, porque ninguém me chama de Luciana. Lu de Paula. Então é isso, nossa tá tudo certo. Nossa oficial aqui do Band Mulher. Adorei, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Pela contribuição. Beijo, obrigada pela sua companhia. Clipe do dia, Narcisista, Maiara e Maraísa. É isso. Né? Qualquer semelhança é mera coincidência aí com o nosso tema do dia. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Então quer dizer